Então, gente, a gente está aqui hoje na exposição Cidade Silenciosa, do César Coelho, e eu estou aqui com ele vai falar um pouquinho sobre a exposição, apresentar aqui a exposição no MAC Niterói para vocês. Então, vou pegar o tablet com ele que eu pedi para ele segurar. Aqui, César, segura aqui. Nessa posição assim? Isso. Aí, César, você podia falar então um pouquinho do conceito da exposição. Tá. Bom, essa exposição é sobretudo em torno da figura humana, né, que é uma presença muito constante no meu trabalho em arte, e sobretudo essas pessoas que eu encontro nas ruas, né, que me chamam muito a atenção, essas pessoas que estão paradas, pensando na vida, às vezes olhando para o nada, etc. E então são pessoas que não são vistas praticamente, muito menos ouvidas, né? Então daí o termo cidade silenciosa, né? Então eu encontro essas pessoas, elas me chamam muita atenção e eu depois vou trabalhar as imagens delas de acordo com a minha própria visão, né? Aí a gente está aqui com pinturas e esculturas, né? Aham. Você podia falar como que você sugere a pessoa entrar na sua exposição? Começar a ver as pinturas? Olha, eu sempre sugiro que comece por ali, ó. Podemos ver aqui assim? Sim, claro. Então, ali, como eu estava dizendo, são pessoas que eu sempre encontro nas ruas, né? E o meu campo principal é a cidade de Niterói, né? Então, aqui são pessoas que encontradas ali naquela praça do centro de Niterói, a Praça Araribóia. Então, são pessoas que estão ali sentadas e no fundo tem pessoas que estão passando, vindo ou voltando das barcas, e esses dois, por exemplo, estão aí sentados olhando para o nada, né? Quer dizer, a vida passa e eu fico muito me perguntando, quando eu vejo essa gente, que pessoas são essas, o que eles pensam, qual é a perspectiva do mundo para eles e tudo. Então eu vou nessas elucubrações e tenho muita vontade de representá-los desta minha forma, né? Quer dizer, o que me chama a atenção, sobretudo neles, né? Eu tenho uma concepção muito assim de que o rosto, para mim, eu vejo muito como um texto, é como se fosse uma escrita. Então eu olho para um rosto desses, eu fico tentando ler a história dessa pessoa e entender a visão de mundo dela a partir do que está ali registrado no rosto, na postura do corpo, etc. Né? E aí você trabalha sempre, você me contando que trabalha com base fotográfica, né? E aí esse daqui tem a ver com uma fotografia também. Só que esse é uma fotografia que eu vi no jornal que me impressionou muito. São prisioneiros numa prisão da África, acho que Gana, se não me engano. Eles estão assistindo a uma partida de futebol e me chamou muita atenção a elegância deles. Daí eu até ter chamado elegância sitiada, que é uma elegância de gente que está presa, né? Então você vê esses uniformes deles, muito transados, muito arrumados, esses pullovers, me chamou muita atenção, porque isso é uma coisa que justamente me chama muito, né? Você está na rua em situação desprivilegiadíssima, exposta a todas as dificuldades, mas mantendo uma certa dignidade, né? Não tem aquela... Quando eu vejo uns assim que não tem uma atitude muito de autopiedade, isso me chama muito a atenção, né? Que foi o que eu vi, por exemplo, nesses. No caso, estão confinados, né? Exatamente, daí é a elegância sitiada que eu chamei, né? Esses aqui são figuras também encontradas na rua. Esse fundo é um fundo que eu peguei ali aquela região do Santo Cristo, próximo à fábrica Bering, que é onde eu tinha ateliê. E sempre assim, essas pessoas paradas, olhando, esse aí está aqui assim, olhando desse jeito, o outro está meio dormindo, o outro está meio invocado, eu não sei. Mas sempre assim, figuras que estão sozinhas nas ruas, né? Isso me chama muito, né? Porque existe uma necessidade nossa muito grande de comunicação, de contato, nós precisamos todos, né? E eu vejo tanta gente assim sozinha, parada, eu fico, meu Deus, o que é essa vida, né? Então este aqui, por exemplo, é um morador de rua que me chamou muitíssimo a atenção, porque justamente pela dignidade dele, a postura dele, ele senta, parece um nobre, uma coisa assim, ele usa esse cobertor permanentemente,
mas ele usa como se fosse um manto, sabe? Me lembrou até muito o Bispo do Rosário. E eu olhei essa expressão dele, o cabelo meio puxado para os lados e tudo. Então eu fui até falei com ele se eu podia fazer uma foto e tudo, mas ele praticamente não falava, só olhava para minha cara assim. Eu fui, fiz a foto, fiz esse retrato dele, nesse tamanho assim grande, 1,5 por 1,5, mas depois eu chamei de estou aqui. Ele, é como se ele estivesse me dizendo, olha, você não está me vendo, mas eu estou aqui. Aí eu fui e resolvi fazer esse outro, do mesmo tamanho, que é como se eu estivesse eu me colocando na frente dele. Então eu estou dizendo, estamos, eu chamei de estamos. Eu estou dizendo a ele, olha, nós estamos, meu caro, no mesmo barco, na mesma travessia. A vida não é fácil para ninguém. Eu sei que para você é difícil, mas é um desafio para qualquer ser humano, né? E eu incluí aqui uns sinais que estão num papel que ele me deu, que eu não entendi o que fosse. Tem aquela série de círculos concêntricos, a palavra pão e aquele número. Eu fui, botei isso aí, que ficou como uma espécie de enigma, né? E o fundo tem essa escrita que é uma coisa muito presente para mim. Eu sempre fui muito ligado à escrita, como é que o homem sempre teve essa necessidade, desde os primórdios das civilizações, de se comunicar, né? Falar das suas próprias ansiedades, desejos, medos, etc. Então ele foi, como podia, pelo som, etc., e marcando a pedra, por aí. Então eu uso aí sinais, em geral, vindos de tempos, né? Eu uso escrita cuneiforme, chinês, etc., grego, vou catando. Esse outro também é um morador de rua, que é ali próximo daqui do Ingá, encostado numa porta, e como aquele lá eu disse estou aqui, esse aqui eu disse estamos, esse aqui eu botei também estou, como se ele estivesse dizendo, olha, também estou aqui, preciso ser visto. É um cara que está aí dormindo, são pessoas que não se alimentam direito e tudo, e eu fico sempre muito ligado. Você vê, se é um cara relativamente jovem, eu imagino um cara de 30 anos, 30 e poucos, e o que é a vida para ele, né? Que perspectiva ele tem de vida. Então é o que eu procuro registrar, né? Essa aqui vem em seguida, é um bar, a partir de uma foto que eu fiz num bar ali próximo à Praça Tiradentes, no centro do Rio, e eu então peguei esses personagens. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que as pessoas estão ali, mas não há nenhum conversando um com o outro. Então eles estão parados, e eu fiz uma foto, trabalhei em casa introduzindo elementos meus, né? Aquele gato que eu botei em cima da mesa, que para mim tem um significado, aquele cachorro que é o meu labrador que morreu ano passado, que eu tinha muito amor por ele. E botei duas figuras aqui, uma criança olhando, que para mim é como se fosse eu, criança, olhando isso tudo, e lá à esquerda, aquele senhor, que eu botei como se fosse eu, velho, também. Então tem dois olhares que se cruzam, meus mesmos, eu, criança, e eu, velho, olhando o mundo, na verdade, né? E só como curiosidade, tem ali a figura que eu botei de um amigo meu, o grande escultor Rodrigo Pedrosa, que aparece ali, que eu botei. E é curioso, tem uma escultura do Rodrigo Pedrosa na outra exposição aqui do lado. Tem. Aquilo é uma exposição de um acervo daqui do museu. Então, isso é uma escultura. O Rodrigo fez uma belíssima exposição aqui o ano passado, né? Então, desculpe, né? E ficou. Esse aí esse outro de rua, que eu chamei de quieto, quer dizer que não é nem quieto, eu quis que ele fosse quieto, como quando você diz aí para a criança, ficar quieto. Esse cara me chamou muita atenção porque ele estava paradão assim, mas eu observei que ele observava muito todo o entorno, muito atento, ele parado ali horas. Então entra para o meu acervo, porque é tudo gente que me chama de atenção. Essa pintura é um pouco mais antiga, que eu fiz ali no tempo no ateliê do Rafael Vicente, aqui no Ingá, que
que ele me cedia para eu trabalhar um pouco com ele. E é uma figura calcada em mim mesmo, de uma forma mais livre, né? Com uma expressão bem livre. Esse aqui, a partir de uma figura também que me impressiona muito, aí eu acho que eu estou falando de certa forma até em saúde mental, misturada com arte, até onde vai uma coisa, até onde vai outra. São essas fronteiras muito sutis entre isso tudo, né? O que é o louco, o que não é o louco. E essa escrita, no fundo, como eu estava dizendo, é uma coisa muito presente no que eu faço, né? Que para mim a escrita, desde os primórdios da humanidade, ela está registrada, e por isso eu gosto de usar assim, sinais. Isso aí tem sinais da escrita cuneiforme de 3000 AC na Babilônia, até escritos árabes, chineses, o que for. Eu sempre fui muito apaixonado por estudo disso, né? O que estabelece a comunicação, e sobre essa necessidade fundamental que o ser humano sempre teve de se comunicar com o outro, né? Falar das próprias ansiedades, das próprias dores, desejos, etc., né? Então isso acaba aparecendo muito, né? Essa sequência aqui nessa parede segue tudo a mesma temática, né? São essas pessoas. Esse aqui, por exemplo, uma pessoa que me chamou muito a atenção, que eu encontrei ali sentado essa coisa de trânsito ali em frente à padaria aqui próximo, que eu moro aqui próximo também. Então essa postura dele, assim, sei lá, eu não vejo autopiedade aí, eu vejo uma certa elegância tranquila, quer dizer, o mundo está enlouquecendo em volta, ele está ali sentado, quase que meditativo. Então isso me chama muito, né? Isso aí são expressões. Esse aqui eu chamei abrindo caminho, como se o cara tivesse, de certa forma, abrir caminho para ele. Ali o grito é uma expressão acho que de dor bem evidente, né? Isso aí, ler o mundo, a mesma questão a leitura do mundo mesmo, né? E a leitura e a necessidade de comunicar. Então, a escrita, que eu tenho essa convicção de que cada um de nós traz dentro de si como se fosse a história da humanidade mesmo, né? E eu vejo cada rosto, cada corpo mesmo, a inflexão do corpo, como se fosse um texto quase. Cada um está contando a sua própria história a partir do seu corpo, a partir do seu rosto. Eu acho que fica tudo registrado, contado, né? São dois rostos também, tem escrita marcada neles todos. Eu acho que é uma coisa muito constante também, uma certa expressão de perplexidade que tem nas figuras, né? Sempre um certo espanto diante do mundo, diante da vida, né? Isso aí eu chamei de et homo, que é a frase que se usou para indicar o Cristo, né? Tá aí o homem. E uma coisa atual de uma camiseta, etc., porque eu acho que nós todos temos um pouco dentro da gente a história do próprio Cristo, né? E sobretudo mais alguns tem Cristos sendo sacrificados todos os dias. E também são duas figuras. Esse aqui, por exemplo, se chama Penso, Logo Sinto, que nós normalmente sentimos o que pensamos, né? Diante de uma mesma situação, cada um vai ver de um jeito e vai sentir coisas diferentes. Então é uma coisa, acho que é bem evidente na nossa condição existencial. Esse aí também é uma figura que eu chamei de emparedado. Ele está como se fosse emparedado numa tela, né? Lembra uma figura de um trabalhador de obra e que está diante de uma tela. É tudo operário. Isso aqui eu chamei de madrugada. Certa perplexidade sempre diante da noite, da existência. Esse aqui eu chamei de pensamentos são feras. Tem uma figura aqui que em geral não é vista.
que os nossos pensamentos são feras, né? É a coisa que mais nos ameaça, é a coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se pensa. Essa aí eu chamei de Na Luz, uma figura meio iluminada no meio da escuridão, tem uma luz em torno, né? E aí tem também as esculturas, né, César? Tem as esculturas. Tem algumas que eu estou chamando assim um pouco como se fossem assim, umas metáforas existenciais. Ah, bom, já que estão passando por aqui, esse aí é um desses de rua, né? Que eu estava com um amigo que ele faz uma comida e distribui, que é o Rodrigo Pedrosa, e eu às vezes vou ajudá-lo. E na hora que eu entreguei para esse cara, ele falou comigo que tinha alguém perto armado ameaçando ele. Então isso é outra reflexão, eu olhei e não vi, pode ser uma alucinação dele, em parte pode não ser, porque realmente essas pessoas estão expostas a tudo, né? E por acaso, quando eu fotografei para depois refletir e pintar, tinha esse andaime na frente, né? Esse andaime foi uma ideia do curador da exposição, que é o Marcos Lontra, e que eu acho que tem tudo a ver com esse universo dessas pessoas, né? São pessoas que, quando estão trabalhando, em grande parte estão trabalhando na construção civil, né? Então o andaime faz parte da condição existencial delas, né? Então, César, aqui fica limitado o tempo, tem mais 3 minutos. Sim. Aí você quer dar uma apresentação geral das esculturas, então? Então tá, olha, aqui são as expressões, né? Sempre eu sou muito ligado nas expressões, né? Esse aqui eu chamei tranquilo, me lembra mais tranquilidade. Esse aqui acho que ele está dizendo, olha, é isso aí mesmo, é assim mesmo. E esta aqui que eu acho legal registrar, que eu chamei de parto de si. Ou seja, você nascer de você mesmo, que eu acho que é um trabalho que nos cabe a cada um de nós fazer esse trabalho, a partir de tudo que te foi dado, tudo que foi dito que você chegar e dizer, olha, eu sou isso mesmo, é assim mesmo, então eu me fazer nascer de mim mesmo. Você nascer de você mesmo. Tá ótimo. Então, eu vou dar só uma geral aqui. Vai, ó. Valeu. Obrigado, César. Obrigado a você, Ana.